Primeiramente, para você que está se perguntando, crise econômica é o que chamamos de período em que uma determinada atividade econômica sofre uma desaceleração. Esse fator é medido pelo PIB de um país, ou seja, Produto Interno Bruto. E se você também não sabe o que é PIB, é a métrica que é usada para mostrar a soma de bens e serviços finais produzidos por uma empresa ou país. Portanto, se o PIB de um período cai em relação ao outro, podemos dizer que a economia produziu menos riqueza. Esse declínio do PIB que caracteriza as crises econômicas. Além disso, o PIB também pode ser entendido como uma demanda de uma economia, não apenas a oferta. Portanto, o PIB pode ser calculado a partir do consumo das famílias, dos gastos do governo, do investimento empresarial e da balança comercial líquida. Por exemplo, os gastos públicos ou governamentais caem, ou os lucros de uma empresa caem e começam a encolher. Isso os levou a tentar cortar custos, que podem incluir dimensões. Isso, por sua vez, leva a um declínio na renda média da população, agravando o ciclo de escassez. Tá, mas o que gera tudo isso? Muitos dos problemas que afetam a economia do Brasil são de natureza global. Interrupções nas cadeias de suprimentos globais, secas que dizimaram terras agrícolas e aumentos indiscriminados nos preços das matérias-primas estão alimentando a inflação, que se traduzirá em custos de empréstimos mais altos. Mais de 6 em cada 10 brasileiros acreditam que o Brasil está em crise econômica, com dificuldade de recuperação, segundo pesquisa de opinião realizada pela FSB Pesquisa e pelo BTG Pactual. Outros 32% avaliam que o país está conseguindo superá-lo, e 5% pensam que a economia vive um bom momento. Entre os motivos, 2 em cada 5 entrevistados dizem que o principal responsável pela crise econômica é o governo atual. A pandemia vem em seguida com 25%, governos passados apresentam 21% e situação internacional tem 8%. Principais consequências da crise econômica atual. Uma das consequências mais conhecidas é o desemprego e, indiretamente, o aumento de índice de pobreza. No entanto, existem outras consequências, como, por exemplo, a redução de arrecadação do governo, sendo hoje uma das mais visadas por estarmos em ano eleitoral, também a desvalorização da moeda do país, tendo como ponto de referência as ações de investimentos que ganharam grande visibilidade após poucos anos, o aumento da dívida do governo e o aumento da taxa de juros, tendo com ele o crescimento da inflação. Como podemos superar isso? Mesmo que a política e a economia sejam considerados temas para muitos difíceis, entediantes e até mesmo inúteis, é uma forma de nos integrarmos ao que está acontecendo ao nosso redor, e é fundamental para superarmos este momento. À medida que começamos a entender as notícias, ganhamos mais capacidade de formar uma opinião sobre o tema. Assim, começamos a ter uma visão mais crítica do que estava acontecendo. Então, olá meninas, bom dia. É com um grande prazer que eu vim falar com vocês, né, sobre esse trabalho espetacular da professora Valéria, sobre documentários. Não é fácil falar, eu acho que para ninguém, a gente sempre fica um pouco constrangida, mas falar sobre questões econômicas, questões sociais, questões políticas é algo que me agrada bastante. Talvez pela minha própria formação, sou formada em geografia, mesmo tendo uma formação dentro de uma universidade voltada mais para a área ambiental, o meu mestrado é na área
da geografia física, das ciências e meio ambiente, eu gosto muito dessa área política. As crises econômicas, elas podem durar muito tempo, né? Quando duram muito tempo, vocês viram que é uma depressão, ou passar por recessões. No atual momento, o que a gente vive? A gente vive uma recessão econômica. Qual é o motivo dessa recessão econômica? Não sei dizer ao certo, porque eu também não sou especialista em economia, mas o que a gente percebe que é algo que está vindo desde 2008. No caso do Brasil, a crise de 2008 levou um tempinho para afetar, para chegar até a gente. Chegou em 2014, juntamente com um problema, uma crise política, né, dentro do governo Dilma, a gente sabe, mas não vamos entrar nesse mérito. Depois, consequentemente, houve uma mudança de governo, e hoje a gente passamos pela pandemia e hoje nós estamos vivendo essa crise. Ela afeta muito a nossa vida, uma crise econômica afeta muito a nossa vida, porque ela diminui o nosso poder de compra, né, o nosso poder de consumo, ela faz com que a gente tenha que nos movimentar, programar, para que não conseguimos ter o básico, pelo menos, para sobreviver, certo? A gente acaba se endividando por causa de empréstimos, ou principalmente as classes menos favorecidas, né? Enfim, empréstimos, cartão de crédito, tudo isso que nos possibilita esse poder de compra, né? Porque a gente precisa consumir. Então, a crise, ela afeta diretamente a nossa vida, principalmente dos trabalhadores dessa classe menos favorecida, dentro de uma sociedade como a nossa.